Milionário revela segredo chocante de mendiga negra. Pai assassinou marido e bebê em um dia chuvoso em Pirenópolis. A imagem de uma mulher humilde ganha as primeiras páginas dos jornais. Sebastiana, 78 anos, sentada num banco da praça, observa a vida passar com um olhar distante. As gotas caem do céu como lágrimas, e cada uma delas traz à tona memórias de um passado que ficou preso como uma sombra. Aqueles que a veem não imaginam as tragédias que desenharam seu destino, as dores que esculpiram seu semblante cansado. E ali, em meio à movimentação, essa mendiga negra é a protagonista de uma história que, aos olhos do mundo, é cercada de mistério e horror. Nos anos 60, quando o mundo ainda estava cheio de promessas e revoltas, Sebastiana conheceu João, um fotógrafo charmoso que fazia absurdos registros da vida nas ruas. Ele prometeu libertação, um sopro de esperança em seu cotidiano opressor, repleto da mão pesada de seu pai conservador. Mas a paixão é traiçoeira, e quando ali, sob o cuidado da tia Josefa, encontrou abrigo. Contudo, a dor a seguia como uma sombra. A perda do bebê a deixou em um abismo de solidão. Com o passar dos dias, a costura tornou-se sua tábua de salvação. Com agulha e linha, transformava suas dores em arte, criando laços com Dona Margarida, uma mulher que a ensinou a buscar força na fragilidade. Juntas, elas desenhavam novos sonhos em cada ponto, enquanto a vida seguia seu curso indiferente. Mas a história não acaba ali. A morte de sua mãe trouxe à tona antigos fantasmas. Com coragem, Sebastiana retornou a Goiás para confrontar o passado que a assombrava. Na pequena cidade, o cheiro do passado a envolvia, e ao andar pelas ruas, recordações a perseguiam. O segredo que a silenciou por tanto tempo estava ali, à sua espera. E então, no meio do dia comum, ele apareceu como um raio em dia nublado. Um filho que ela acreditava perdido. As palavras ficaram presas na garganta dela ao encará-lo. O que ele queria? Qual era o custo de suas revelações? A dor, as cicatrizes, tudo começou a se misturar com a possibilidade de um novo caminho. Sebastiana se viu balançando entre as sombras do passado e a luz imprecisa do que poderia ser o futuro. Erguer-se é um desafio, mesmo com as portas abertas para a esperança. Agora a pergunta que paira no ar é: será que ela realmente pode acessar a luz que deseja? Ou estará condenada a viver nas sombras do seu passado? O que mais a vida tem reservado para ela a cada novo amanhecer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sebastiana ficou ali, de frente para seu filho, um turbilhão de sentimentos a envolvendo. O que ele queria? O que poderia ter mudado a ponto de ele aparecer agora, depois de tantos anos? As palavras escapavam. Suas mãos tremiam.
Naquela fração de segundo, seu passado parecia cobrar vida, como um espectro que havia finalmente quebrado o silêncio. Sebastiana, ele disse, quase como um sussurro, eu vim te contar a verdade sobre o que aconteceu com o meu pai. A frase deu um nó em seu estômago. Um frio cortante atingiu como uma lâmina. O que seu filho sabia? O que ele tinha a dizer que poderia mudar tudo? Mas antes que pudesse perguntar, uma explosão estourou na praça. O estrondo ecoou. As pessoas gritaram e a cena ao redor pareceu entrar em câmera lenta. Um carro negro avançou em direção à praça. Um veículo que ela reconhecia do seu passado. A adrenalina pulsou em suas veias. O susto fez seu coração disparar. O mesmo carro que a espreitava há anos. Ela olhou para seu filho e a expressão dele mirava o carro com horror. Mãe, precisamos sair daqui! Ele gritou. Mas foi tarde demais. As portas do veículo se abriram, revelando homens de preto com olhares ameaçadores. Vão embora, agora! Gritou um deles, a voz empunhando uma autoridade que fez a multidão recuar. O pânico tomou conta da praça. Todos, exceto Sebastiana, que ficou paralisada, presa entre o choque e a urgência. O que aqueles homens queriam? O que eles sabiam sobre seu passado? Sebastiana desviou o olhar para seu filho, que parecia uma sombra diante dela, cada vez mais distante. O agito ao redor se tornava um borrão. Mãe, vem comigo! Ele puxou seu braço e, num gesto desesperado, ela decidiu segui-lo, mas ao mesmo tempo seu corpo clamava por ficar. O passado a segurava com garras invisíveis. Mas antes de dar um passo, uma das figuras de preto avança em sua direção. Sebastiana! O homem gritou seu nome. O eco fez sua memória voltar a um instante que ela queria esquecer. A voz era familiar. Um eco do passado. A expressão em seu rosto deveria ser de raiva. Mas havia uma sombra de tristeza. Você não pode fugir do que você é. A frase fez suas entranhas se revirarem. O que ele queria dizer? O que significava do que você é? Ei, você está se perguntando quem é esse homem? Ele era alguém que fazia parte daquele horror que ela tentava esconder. Aquele que poderia revelar tudo. O que ele sabia? O que ele queria dela? A tensão na praça aumentava. Os murmúrios da multidão se intensificavam. O círculo se fechava ao redor de Sebastiana. Seu filho puxando-a para longe da confusão. Mas era como se ela estivesse enraizada no chão. E naquele instante tudo se despedaçou. A revelação estava prestes a acontecer. E a verdade poderia arruinar tudo o que ela pensava que sabia. Quem ela realmente era. E o que mais estava escondido debaixo das camadas de dor e perda. O que essa nova visita iria destampar. A raiva e a dor pulsavam mais forte e a pergunta ecoava dentro dela. Será que ela estaria pronta para enfrentar a verdade? Enquanto seu filho a puxava, as lembranças começavam a se entrelaçar novamente, como um novelo de linhas. O que poderia acontecer agora? O que aquelas sombras do passado tinham reservado para ela? E no meio da confusão, a única certeza era que as respostas que buscava estariam mais próximas do que nunca. Sebastiana ficou ali, de frente para seu filho, cercada por uma mistura de medo e esperança. A praça parecia um filme em câmera lenta. A explosão do carro ecoava em sua cabeça com uma força avassaladora. Mãe, precisamos sair! O grito dele a puxou da paralisia. Ela olhou para ele
e no fundo de seus olhos claros viu um desespero que quebrava seu coração. E quando ele a segurou pelo braço, a urgência o levou a arrastá-la. Mas ali estava ele, aquele homem de preto, vagando entre eles como um fantasma. Sebastiana! A voz soou como um trovão. Transmitiu uma força que a fez tremer. Ele avançava, os olhos fixos nela, revelando emoções que ela não esperava. O pânico tomou conta da multidão. Pessoas corriam, gritavam, mas ela não conseguia se mover. Olhou para seu filho, tentando alcançar seu olhar. Mas o homem a absorvia. A sua presença era um ímã. A conexão parecia cósmica, uma força invisível que a agarrava. Você não pode fugir do que você é, ele repetiu, e uma onda de calafrios a percorreu. Será que ele sabia de tudo? O peso daquelas palavras a esmagava. Sebastiana, vem! O filho estava quase em lágrimas, puxando-a. Mas ela estava enraizada no passado que ressurgia. O homem avançou mais, atirando palavras como flechas. Você precisa saber a verdade sobre seu pai. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Uma onda de lembranças acendeu seu coração. O cheiro da casa, a sombra do pai autoritário, o medo que lhe corroía. O quê? Ela mal conseguiu perguntar, a voz embargada. O que ele sabia? O que poderia ser mais devastador do que o que já havia enfrentado? Mãe! O filho gritou novamente, a voz ecoando em meio ao caos. Mas a realidade se desdobrou diante dela, e a praça sumiu. Ela só podia pensar naquelas palavras sobre seu pai. Ele não morreu como você pensa. Ele está vivo! O mundo parou. O tempo congelou. As palavras reverberaram em sua mente. A dor e a confusão tornaram-se uma tempestade. O que isso significava? O homem de preto, com um olhar que mesclava raiva e tristeza, não a deixaria em paz. Ele precisa de você! Gritou, e as palavras partiram de sua boca como um grito desolador. Opostos se chocaram dentro dela. Seu pai, o homem que a havia torturado com uma força quase sobrenatural, estava vivo. E agora, mais do que nunca, ela se viu fazendo uma escolha dolorosa. A ideia de um reencontro, mesmo que aterrorizante, surgiu embrulhada em fios de esperanças perdidas. Mãe, por favor. O filho estava desesperado, a tensão aumentando entre eles. A pressão em seu peito era insuportável. Por um segundo, ela viu o desespero nos olhos dele, e no próximo, o pânico e a angústia tomaram conta. E cá estava ela, no centro de uma trama que nunca imaginou, entre o passado que a ameaçava e o filho que a segurava. O carro de preto pulava em sua mente, e as incertezas transformaram-se em um labirinto. O que você quer de mim? Ela se virou para o homem, desafiando-o a explicar. Mas a respiração cortada dele sugeriu que havia muito mais em jogo. Uma sirene ao longe começou a tocar, aumentando a intensidade do momento. As pessoas se afastavam e o círculo se apertava. A cada segundo que passava, a confusão aumentava. E antes que pudesse pensar, o homem de preto gritou novamente. Ele vai te encontrar, Sebastiana. A verdade está mais próxima do que você imagina. O coração dela disparou. O passado estava de volta. E as feridas mal cicatrizadas agora se abriam. O que mais ele sabia?
O que ficará obscuro por tanto tempo? O tremor nas mãos dela se intensificava e, ao olhar para seu filho, percebeu que a escolha não era apenas dela, era dele também. Naquele instante, um grito atravessou a praça, engolido pelo caos. A verdade, a dor, o amor, tudo estava prestes a explodir em sua vida mais uma vez. Mas agora, mais do que nunca, as perguntas ecoavam. Quem realmente era ela? E até onde a verdade estava disposta a levar? Sebastiana ficou ali de frente para seu filho. As palavras do homem de preto ecoando dolorosamente em sua mente. A praça estava em caos. A multidão se afastava, mas para ela tudo parecia girar em um só ponto. Seu pai estava vivo. O que isso significava? As perguntas se acumularam em sua mente. Uma tormenta. Que você quer de mim? Ela finalmente perguntou, a voz quase um sussurro. Ele não respondeu imediatamente. Apenas olhou nos olhos dela, como se estivesse pesando cada palavra. Essa pausa a deixava nervosa. Eu só preciso que você saiba a verdade. Ele está de volta e vai querer você. O filho a puxou com força. Mãe, por favor, vamos embora. A urgência na voz dele a despertou de seu transe. Mas algo a mantinha presa. A reverberação daquele momento intenso a paralisava. O homem de preto estava cada vez mais perto. E ela sentia o peso de sua presença. Mão, você não pode ignorar isso! Sebastiana, ele insistiu. Nesse momento, uma explosão de luz ofuscante preencheu o ar. Um clarão inesperado fez todos na praça se virarem. E então, um grito cortou o silêncio. O coração dela disparou. E ao desviar os olhos do homem, viu um corpo caindo. Um jovem que havia acabado de passar por ela. O caos se instalou. Mãe! O filho gritou e a puxou para trás. Mas algo a mantinha ali. O corpo no chão. O rosto familiar. Um choque. Era Daniel, um garoto que ela conhecia da vizinhança. Não! O lamento saiu de seus lábios como um eco. O menino não podia estar morto. Com as mãos trêmulas, ela se aproximou. Mas a cena se transformou em um pesadelo. O homem de preto avançou em sua direção. Mas ela não conseguia desviar os olhos de Daniel. Foi ele que fez! O homem gritou, a raiva ardente em sua voz. Seu pai, ele teve a coragem de mandar me matar antes de voltar. E agora você está no meio disso! O coração de Sebastiana pulsava. O que ele estava dizendo? O passado se desfazia e se reconstruía em sua mente. E então, a terrível verdade sobre seu pai começou a surgir. O homem em preto tinha razão. Os ecos das histórias que sua mãe contava emergiram. Um pai que não era apenas um opressor, mas um assassino. Mãe, precisamos ir! O filho a puxou novamente, mas os músculos dela pareciam pesados. Não podemos ficar aqui. Ele vai fazer algo pior. A súplica dele a atingiu, mas a realidade a mantinha presa na confusão. Ele precisa de você. O homem insistiu. Nesse momento, algo se quebrou dentro dela. As camadas de dor e perda começaram a desmoronar. E, ao mesmo tempo, uma nova camada de ressentimento a envolveu. O que esse homem sabia? O que ela não estava entendendo? Você não pode me envolver nesse jogo. Eu não sou nada para ele. As palavras saíam em um turbilhão. A indignidade a fez sentir uma mistura de raiva e tristeza. Você é tudo o que ele ainda tem, respondeu o homem. Sua voz, quase um sussurro. Ele nunca parou de te procurar. E agora, com Daniel aqui,
Isso é uma ameaça! Ele está disposto a fazer qualquer coisa para te trazer de volta. E então, enquanto a confusão tomava conta de sua mente, uma sirene soou mais perto. A polícia estava chegando. O homem de preto, percebendo, fez um movimento em direção a Sebastiana. Mas antes que pudesse fazer algo, Daniel, ainda caído, começou a se mover. Roupas ensanguentadas, mas os olhos, aqueles olhos eram bem vivos. Fui eu. Ele disse, com força. Eu precisava chamar a sua atenção. Ele vai vir e não pode te deixar ir. As palavras dele a deixaram sem fôlego. Daniel não estava morto. O que isso significava? Ela olhou para seu filho, depois para o homem de preto. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, se rearranjando a uma velocidade que ela não conseguia acompanhar. A verdade estava se revelando em pedaços. E uma única coisa estava clara. Ela estava no meio de um labirinto. O que realmente aconteceria agora? Sebastiana ficou ali, de frente para seu filho, enquanto as palavras de Daniel pairavam no ar, cortando o caos ao seu redor. O rosto da criança, ainda marcado pela confusão, teve um lampejo de esperança. Mas no fundo ela sentia que o mundo estava desmoronando. Ele está vivo! Murmurou para si mesma, perdida em pensamentos. Por que agora, em meio a tanto alvoroço? Então, enquanto o homem de preto se preparava para avançar novamente, um estrondo ensurdecedor ecoou pela praça. Uma peça de metal prateada voou, desferindo um golpe certeiro em direção a Daniel. O tempo pareceu parar. O corpo do garoto caiu como uma folha seca. E o grito de sua mãe ecoou completamente em pânico. Daniel! Ela se lançou em direção a ele, mas o espaço ao redor parecia se desvanecer. Os olhos dele estavam arregalados e a dor fez seu coração parar. Ao tocar seu rosto, sentiu o calor escorrendo entre seus dedos. Mãe, ele disse, forçando as palavras, enquanto um sorriso trágico se formava. Eu não estou. Num breve momento, seus olhos encontraram um sorriso familiar. O garoto de quem estava procurando resposta. A praça, agora tomada pelo terror, parecia uma tela de um filme de horror. As pessoas gritavam, tentando se mover para longe, enquanto a atenção de Sebastiana se fixava no homem de preto. Ele estava parado, olhos fixos no garoto caído. — O que você fez? Gritou, com a voz vibrando com raiva e incredulidade. — Eu não fiz nada! O que você espera de mim? Ele respondeu, seu tom cheio de amargura. E ali estava Sebastiana, coração acelerado, sem saber em quem acreditar. Mas naquele instante crucial, uma sombra passou entre eles. Um carro, o mesmo carro que a perseguiu por anos, entrou em alta velocidade na praça, derrapando. E para seu horror, os homens de preto saltaram, sem hesitação, em direção a Daniel e a ela. — O que mais você esconde? O homem de preto gritou, apontando para o corpo do garoto. O tempo escorreu pesado, como se toda a realidade estivesse mudando. E então um dos homens parou, rosto pálido, ao reconhecer Daniel em queda. — Oi, foi você? Talvez um suspiro escapasse dele, mas a tensão era palpável. Os murmúrios da multidão aumentaram. A verdade que estava escondida a destroçava como um furacão. — Por que você fez isso? A mulher gritou, a voz transformando-se em um grito agudo de desespero. Sua mente girava. E então tudo fez sentido. Um vislumbre de uma verdade horrenda. Uma conexão que ela não queria aceitar.
Com o corpo paralisado, Sebastiana viu o Homem de Preto perder a compostura, revelando um traço de fraqueza. Daniel, você é meu filho também. As palavras saíram dele como um veneno. Ela não queria acreditar, mas a manifestação da dor e da traição apertava seu peito. Ele não poderia ser real. O que mais se escondia ali? O mundo ao seu redor tornara-se um borrão de dor. Não, isso não faz sentido! Ela gritou, mas a resposta já estava gravada em suas veias. Daniel, o garoto inocente que buscava sua atenção. E agora esta revelação ultrajante. O Homem de Preto estava certo. O que mais havia entre eles? Enquanto a sirene da polícia se aproximava e a confusão aumentava, uma nova sombra se formou. O olhar de seu filho se iluminou com uma certeza involuntária, e a conexão entre eles parecia se romper. Naquele momento, tudo se desmoronava. O que era um reencontro agora se transformava em uma batalha por verdades não ditas. Daniel gritou mais uma vez, mas o eco de seu medo foi acentuado por um burburinho ao redor. E cada segundo que passava parecia arrastá-la para um novo abismo. A tensão crescia e a pergunta húngara no ar: o que poderia acontecer a seguir? O que mais estaria esperando enquanto a vida girava em um ciclo interminável de traumas e revelações? O destino estava tecendo um novo laço e os segredos se desnudavam ao seu redor. Sebastiana ficou ali, paralisada, com o olhar perdido em Daniel, enquanto as palavras do Homem de Preto reverberavam em sua mente. O garoto que ela conhecia da vizinhança, agora caído, e a verdade cruel sobre seu passado apinhava seu peito. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo cortou a tensão, como se o universo decidisse rugir. Um homem, vestido de forma desleixada, surgiu das sombras. Ele estava ofegante. Seus olhos refletiam desespero. "Meu Deus, Sebastiana!" gritou. Reconhecendo-a, a multidão se agitava, murmurando com confusão. "Quem é você?" O Homem de Preto questionou, nervoso, enquanto seu olhar se desviava para o novo intruso. "Eu sou amigo da Sebastiana. Precisamos sair daqui!" Ele avançou, mas seu olhar fixou-se em Daniel. O que aconteceu? "Mãe!" Daniel tentou se levantar, mas a dor o impedia. Aquele misto de urgência e medo nascia no ar. O homem do passado, que se apresentava agora como amigo, estava em pé, sem saber o que fazer. Mas a situação girou novamente como um candelabro em um furacão. Uma série de tiros explodiu, soando como trovões na praça. As pessoas gritaram, algumas se jogaram ao chão em pânico, e os arredores tornaram-se um caos absoluto. Um dos homens de preto caiu, e o grito de dor ressoou. Sebastiana olhou para Daniel, que estava pálido, mas a adrenalina corria, abandonando um resquício de dor. "Vamos, por favor!" Ela puxou o filho, tentando guiá-lo entre a confusão. O novo homem gritou: "Sigam-me! O carro está ali!" Mas antes que ela pudesse reagir, uma mão a segurou forte. "Você não irá a lugar nenhum!" O Homem de Preto, ferido, levantou a arma, mas o amigo de Sebastiana se lançou sobre ele, o derrubando ao chão. O barulho dos tiros interrompeu tudo. A ação era rápida, como um piscar de olhos. "Mãe, para onde vamos?" O desespero de Daniel a desesperava. A praça estava virando um campo de batalha, e era tudo o que ela não queria. "Sebastiana, ali!" O amigo apontou em direção a uma rua lateral, onde uma porta se abria.
Sem pensar, elas correram. O fio de vida parecia cortar tudo, e a adrenalina a fazia sentir a força em cada passo. Mas ao chegar à esquina, Sebastiana hesitou. E então, como um pesadelo que se desdobrava, ela viu outra figura conhecida surgindo na arcada. Um homem de sua infância. Alguém que não via há anos. Era João, o fotógrafo que pensou estar morto. Ele a olhava com um tremor de emoção e dor. Você! O que está acontecendo? O que você fez? A voz dela saiu carregada de perguntas. Sebastiana. Ele estava prestes a explicar, mas os tiros continuavam a se espalhar como ecos de terror. O homem que antes era uma memória se tornara um presente, e a confusão tomou conta novamente. Agora, não só o segredo do pai estava em jogo, mas a presença de um homem que ela pensou ter perdido para sempre. O que mais poderia ser real? Vamos! O amigo gritou, puxando-a, mas Sebastiana estava dividida. Seu passado ressurgira em peso e a dor era quase insuportável. João estava ali, mas o horror da situação transformava tudo em um emaranhado de dúvidas. Num instante, o homem de preto se levantou, ferido, mas ainda com forças. Sebastiana, escolha agora! Gritou, sua voz penetrando o caos. A pressão estava em um nível insustentável. Os tiros não paravam. E enquanto a realidade a cercava, a pergunta ecoou um peso novo. Quem eu realmente sou? E a quem eu realmente pertenço? As sirenes se aproximavam cada vez mais. O tempo estava se apagando, e o que fosse decifrar agora poderia mudar suas vidas para sempre. Tudo estava a ponto de se despedaçar, e a possibilidade de um novo começo ou a ruína total se encontravam em um fio. Um novo abismo estava prestes a se abrir, e a verdade antes escondida poderia ser ainda mais devastadora do que ela poderia imaginar. Sebastiana ficou ali, paralisada, com o olhar perdido em Daniel, enquanto as palavras do homem de preto reverberavam em sua mente. O carro de polícia se aproximava e a sirene cortava a noite. Mas tudo o que ela conseguia sentir era o aperto no coração. O homem que ela achou que fosse um amigo, um amante perdido, agora se tornava uma lembrança em meio ao caos. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, algo cortou a tensão. Uma figura conhecida surgiu entre as sombras. Era um rosto que deveria estar morto, mas que agora estava ali, vivíssimo. Era o pai dela. Ele não era um fantasma, mas um homem real, agora mais velho e cansado. O olhar dele, normalmente tão autoritário, estava cheio de uma mistura de medo e desespero. Sebastiana? A voz dele cortou-a. Mas como você? As palavras morreram na garganta dela, enquanto a confusão a envolvia como um manto pesado. O homem de preto olhou para o pai dela, com uma mistura de raiva e incredulidade. Você não deveria estar aqui! O homem de preto gritou, mas o pai dela não estava prestando a menor atenção. Ele avançou, sem medo, em direção a Sebastiana, como se nada mais importasse. Só ela. Mãe, precisamos sair! Daniel a puxou com força, mas a surpresa a mantinha paralisada. O passado estava de volta, mais terrível do que ela imaginava. Sebastiana, precisamos conversar. É sobre tudo isso. A verdade. O pai dela estava desesperado, e a urgência na voz dele foi um soco no estômago. O que ele significava? A verdade?
E no meio daquela confusão, um grito cortou o ar e todos se viraram. Uma mulher, com longos cabelos negros e a pele marcada pelo tempo, apareceu da multidão. Sebastiana, eu sou sua mãe. As palavras dela eram uma faca que cortaram sua realidade em 1000 pedaços. Mãe? Como é possível? O choque fazia tudo parecer um pesadelo, uma repetição do horror que sempre a acompanhou. Eu não morri, querida! Fui forçada a desaparecer. A verdade está mais próxima do que você imagina. Os olhos dela estavam cheios de dor e amor, e aquelas palavras ecoaram em sua mente. O mundo girava à sua volta. Daniel, o homem de preto, seu pai. O que mais estava escondido? A multidão começou a sussurrar. O que está acontecendo? Algumas pessoas pareciam atordoadas. Outras eram apenas curiosas. Mas a dor de Sebastiana a envolvia como um vício. Você mentiu! O homem de preto gritou, o rosto contorcido em raiva e dor. Você sabia disso tudo e escondeu. E enquanto a adrenalina pulsava nas veias de todos, uma explosão ocorreu, não muito distante, fazendo o chão tremer. Todo mundo gritou. E a confusão tomou conta. As pessoas começaram a correr, buscando abrigo. O caos era palpável. Mãe! Daniel começou a puxar Sebastiana novamente. Precisamos sair agora! A sua mente estava em um turbilhão. O que estava acontecendo? O que mais ela não sabia? No meio de todo esse horror, você é a chave. Você precisa entender. A mãe dela tentava convencê-la, mas os gritos e os tiros ecoavam, deixando a razão para trás. Eu sou sua mãe verdadeira e você é parte desse jogo. As palavras dela ressoavam como um lamento agudo. Sebastiana olhou para o pai e para o homem de preto, ambos com expressões de raiva e medo. O que era tudo isso? O homem que parecia ser um inimigo agora também era um aliado? Ao contrário, as sirenes estavam mais perto. O medo se transformava em desespero. A praça se tornava um campo de batalha. E enquanto tudo ao seu redor se desmoronava, ela percebeu uma verdade terrível. Tudo o que ela achava que sabia estava começando a desmoronar. O futuro, o passado, todos os laços estavam se quebrando. E a pergunta crucial surgia. Será que havia alguma verdade que ela estava disposta a encarar? Enquanto o caos se desenrolava, uma sombra desconhecida se formava à espreita. E ela sabia que nada seria como antes. E no fim, o que iria a seguir poderia ser ainda mais devastador do que qualquer revelação até então. Sebastiana ficou ali paralisada, com o olhar perdido em Daniel, enquanto as palavras do homem de preto reverberavam em sua mente. O carro de polícia se aproximava e a sirene cortava a noite, mas tudo o que ela conseguia sentir era o aperto no coração. O homem que ela achou que fosse um amigo, um amante perdido, agora se tornava uma lembrança em meio ao caos. Mas... uma figura conhecida surgiu entre as sombras. Era um rosto que deveria estar morto, mas que agora estava ali, vivíssimo. Era o pai dela. Ele não era um fantasma, mas um homem real, agora mais velho e cansado. O olhar dele, normalmente tão autoritário, estava cheio de uma mistura de medo e desespero. Sebastiana! A voz dele cortou o ar. Mas como você... As palavras morreram na garganta dela, enquanto a confusão a envolvia como um manto pesado. O homem de preto olhou para o pai dela com uma mistura de raiva e incredulidade. Você não deveria estar aqui! O homem de preto gritou.
Mas o pai dela não estava prestando a menor atenção. Ele avançou, sem medo, em direção a Sebastiana, como se nada mais importasse, só ela. Sebastiana, precisamos conversar. É sobre tudo isso, a verdade. O pai dela estava desesperado, e a urgência na voz dele foi um soco no estômago. E que ele significava? A verdade? A mãe de Sebastiana tentava convencer a filha, mas os gritos e os tiros ecoavam, deixando a razão para trás. O homem de preto, agora mais agitado, ergueu a arma. Você não pode continuar assim. Ele precisa pagar. Então, algo automático ocorreu. O pai de Sebastiana fez um movimento brusco e a próxima cena se desenrolou como um pesadelo. Antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou. O corpo do pai dela caiu e a praça se transformou em gritos e confusão. O tempo parecia desacelerar. Ela não acreditava no que via. Não! Não! Arrasdador cortavam o ar. O homem de preto, ainda com a arma na mão, olhou para ela com um brilho de excitação nos olhos. Ele não era o único a ter segredos. Assim, sob pressão e ataque, cada palavra dele ressoava em seu coração como um meio para acabar com tudo. No meio do caos, a mãe de Sebastiana correu até o corpo. Você me pagará por isso. A raiva ardia nos olhos dela. Mas ali, desmoronada, Sebastiana só conseguia sentir a cena brutal se desdobrar como um filme horrendo em sua mente. Daniel, ainda tentando entender a gravidade da cena, olhou para a mãe. Mãe, o que está acontecendo? O desespero na voz dele fez o mundo ao redor dela parecer ainda mais caótico. O homem de preto, vendo a cena, virou-se para Daniel e riu. Você ainda não percebeu? A verdade é que não importa quem perseguir vocês. E então a revelação aterrorizante. Eu sou seu pai. As palavras caíram como uma bomba cortando o ar. A expressão de Daniel mudou. De confusão para choque e, finalmente, raiva. O quê? Você não pode ser. O olhar dele se transformou em uma mistura de repulsa e incredulidade. Eu cuidei de você em segredo enquanto ela o protegia. O homem de preto se referia à mãe e tudo começou a fazer sentido. Mas nada que Sebastiana queria entender. O tempo tinha que parar ali, nesse inferno. Você é um monstro, gritou Daniel, suas palavras cheias de dor. Bobadezena, eu não quero nada com você. A atmosfera pesava como chumbo, e a verdade estava se desdobrando num turbilhão de emoções. Sebastiana fechou os olhos, sentindo o peito apertar. O que está acontecendo? Por que tudo está tão confuso? Gritava internamente. O homem de preto olhou para eles com um sorriso cruel. A verdade é que todos nós somos escravos do nosso passado. E enquanto os gritos e tiros ecoavam, Sebastiana percebeu que a pessoa que sempre pensou que fosse seu aliado, Daniel, estava agora ligada a tudo aquilo de uma forma que jamais imaginou. A praça estava em chamas e tudo estava se desfazendo. A dor, os segredos, tudo que ela acreditou ser verdade estava desmoronando diante de seus olhos. Enquanto a cena se desenrolava, uma nova dúvida ecoava em seu coração. Quem realmente era? E com a verdade passando por suas veias, o que mais poderia ser revelado? No meio do caótico frenesi, enquanto a escuridão encobria cada canto da praça, uma nova sombra emergiu, pronta para transformar tudo mais uma vez. O que mais aguardava no horizonte?
Sebastiana ficou ali, paralisada, com o olhar perdido em Daniel e as palavras do homem de preto ressoando em sua mente. O carro da polícia se aproximava e a sirene cortava o ar como uma faca. O mundo ao redor parecia um borrão. Um homem que ela sempre pensou ser um amigo, agora revelava ser seu pai. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas de uma forma grotesca e dolorosa. Mãe, o que está acontecendo? Daniel parecia confuso, olhando entre eles como se estivesse no centro de um pesadelo. A multidão se agitou, murmúrios se espalharam. O homem de preto, agora mais próximo, estava furioso e seu olhar ameaçador fixou-se em Daniel. Então, a cena mudou de repente. Uma explosão, uma luz brilhante e ensurdecedora irrompeu bem no meio da praça. O chão tremeu sob os pés deles e Sebastiana sentiu seu coração disparar. Algo grande estava vindo. As pessoas ao redor gritaram. O caos se instaurou. Gritou o homem de preto, empurrando Daniel e Sebastiana para o lado. O barulho da explosão foi seguido por uma fumaça densa que subiu como uma cortina escura. Todos os sentidos pareciam estar em alarme. Os murmúrios tornaram-se gritos. O pânico tomou conta e a multidão começou a se dispersar, correndo em todas as direções. E no meio de tudo isso, um jovem apareceu da fumaça. Ele tinha pele negra e um olhar determinado. Quando ele chegou mais perto, Sebastiana sentiu um choque. Algo nas feições dele a fez parar. Mãe! Ele gritou, batendo no peito. Eu sou seu filho também? As palavras o cortaram como um raio. O quê? Sebastiana mal conseguiu processar. A revelação dela estava explodindo em 1000 direções. Como assim? Como você pode ser meu filho? As perguntas se emaranhavam na mente. As certezas se desvaneciam. Ele não pode ser! O homem de preto gritou, seus olhos arregalados, como se estivesse prestes a colidir com essa nova verdade. Isso não pode estar acontecendo! A raiva contida dele explodiu como um vulcão. Agora não havia mais como esconder. Todos nós tínhamos o direito de saber. Você vai se arrepender, Sebastiana. A praia estava envolvida em um turbilhão de emoções e revelações beirando o insuportável. O jovem, que dizia ser seu filho, não era só mais uma sombra do passado. Ele era parte da tragédia que Sebastiana tentava escapar. Sentiu um nó na garganta. Eu não sou a única, mãe. Tudo o que você pensou que sabia está errado. Ele se aproximou, o olhar penetrante, e em meio à agitação, ele desabafou. Eu sou o filho que deveria ter nascido, mas eles não deixaram. As palavras caíram como um peso mortal, e naquele momento, o mundo dele se despedaçou. As sirenes estavam cada vez mais perto, mas as revelações permitiram que a verdade se revelasse mais do que qualquer som ao redor. O jovem a olhou com dor e necessidade. Você precisa me acreditar. Não somos as únicas vítimas nesse jogo. Nossa vida foi manipulada e você foi enganada. Sebastiana estava sem palavras. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O passado que a afligia agora se transformava em um labirinto, onde a luz estava a apenas algumas palavras de distância. O que mais você sabe? A voz dela saiu trêmula. Seu pai, ele fez isso. Escondeu a verdade para proteger a si mesmo. O jovem respirou fundo.
Mas chega! Temos que nos unir ou seremos todos destruídos. O toque do destino estava prestes a romper a linha entre eles. Sebastiana olhou para Daniel e para o homem de preto, ambos paralisados pelo choque. Eu não posso acreditar, murmura. O que mais estava por vir? O que essa nova conexão significava? Enquanto um novo fôlego tomava conta da cena, a verdade pulsava como um tambor, pronta para estourar. A praça se transformando em um campo de batalha. E a pergunta que agora pulsava em seu peito era: tudo o que ela pensou saber estava prestes a desmoronar? O que mais poderia ser revelado em meio a tanta convulsão? Enquanto o tumulto aumentava, o que o futuro reservaria para eles? Sebastiana estava em choque. O caos ao seu redor se intensificava com cada grito, cada explosão. O jovem que a chamava de mãe, com os olhos cheios de esperança e dor, estava à frente dela, vulnerável. Você precisa acreditar em mim, por favor. Sua voz tremia, mas havia uma urgência nela que não podia ser ignorada. Como eu posso acreditar? O que está acontecendo? Os sentimentos giravam como um furacão em seu coração. Daniel, ainda atordoado, olhou entre os dois com um misto de confusão e raiva. O homem de preto estava em pé, observando tudo com uma expressão de desprezo. A tensão no ar era palpável, como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração. Eu sou seu filho, Sebastiana, o jovem repetiu, a voz mais firme, quase desafiadora. Seu passado está voltando para te assombrar, e eu sou parte dele. Temos que enfrentar isso juntos. O homem de preto balançou a cabeça, em revolta. Você não entende. Ele é uma ilusão. Só está aqui para destruir você. Ele estava claramente desesperado e as veias em seu pescoço pulsavam. A praça ao redor deles estava em tumulto. Sirenes mais próximas. Gritos proliferando. O tempo parecia perder o significado. O que era real? Era um pesadelo? Ou era assim que a verdade se revelava? Mãe, nós precisamos ir. Agora! Daniel estava puxando-a, mas o impulso maior a mantinha ali. Era como se o chão estivesse caindo. E a única coisa que a sustentava era a urgência do momento. Não! Espere! A mistura de temor e amor pelo jovem à sua frente pulsava em seu peito. Mas ela precisava de clareza. Por que você não apareceu antes? Por que agora? Porque a verdade se tornou perigosa demais, ele respondeu ofegante. Aqueles que estão atrás de você querem que você desapareça. Mas se você me aceitar, podemos nos proteger e trazer à luz sobre tudo isso. A mãe do garoto estava agora ao seu lado, a expressão dela cheia de dor. Sebastiana, eu lutei para te proteger. Fiz o que pude, mas agora não podemos mais nos esconder. A sinceridade nas palavras dela era um farol em meio à escuridão. E no horizonte, as luzes dos carros de polícia se aproximavam, preenchendo a praça com uma cor pulsante de azul e vermelho. O pânico crescia e a multidão se dispersava mais e mais. Era o momento de decidir. Diga-me a verdade! Sebastiana exigiu, a voz quebrando em seu desespero. O que você sabe sobre meu pai? Ele ainda está vivo? Ele está, o homem de preto disse, com um tom de uma confissão amarga. E virá atrás de você. Precisamos de você para derrotá-lo. É a única maneira de libertar todos nós dessa sombra! Os murmúrios da multidão subiram. E a tensão se eleva com a aproximação da polícia. Você precisa escolher, Sebastiana. Estamos todos conectados por mais do que você imagina. É hora de enfrentar esse passado com coragem.
Vamos! Agora! Daniel pegou na mão dela, e a força da conexão entre eles era tudo o que ela precisava. Não era apenas sobre o passado, mas sobre o futuro que poderiam criar. E, enquanto a luz da polícia se aproximava, Sebastiana tomou uma decisão. Sim! Vamos enfrentar isso juntos! No exato momento em que avançaram, a praça explodiu em um caos ainda maior. As sirenes ecoaram e o choque entre os dois mundos parecia prestes a se desencadear em uma nova realidade. A dor, as revelações, tudo se fundiam em uma competição entre escuridão e luz. A verdadeira batalha estava apenas começando. E ao passar pela porta da frente, a única certeza de Sebastiana era que tudo estava prestes a mudar. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos dar a força que precisamos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.